Olá, amigos do 12 Esportes, entrevista especial desta semana com o André Dias, zagueiro, ex-zagueiro do Paraná, do São Paulo, do Flamengo. Após encerrar a sua carreira, André, muito obrigado por atender o 12 Esportes e queria começar o nosso bate-papo sabendo como que está a sua carreira após pendurar as chuteiras e como que foi a decisão de morar em Curitiba. Não é algo muito comum de atletas que não nasceram na cidade. Pedro, bom dia, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. E, cara, vamos começar pela segunda pergunta, tá? A minha esposa, ela é curitibana, então ficou fácil a escolha, né? Na questão da cidade e também pela cidade em si, né? Eu sou nascido em São Bernardo do Campo, e não tem comparação nenhuma com a cidade de Curitiba. Então, a escolha para mim nesse sentido não foi muito difícil. O que eu ainda sofro depois de tantos anos, é a questão do frio. Cara, isso eu ainda mais esse ano, né? Que a gente fazia um tempo já que não tinha um frio dessa forma. E esse ano tá pegando um pouquinho. Mas, enfim, faz parte, né? A cidade continua bonita da mesma forma. Em relação à questão de parar, de que eu tenho feito, né? Eu já fiz muitas coisas. Eu parei de jogar em 2015 mais ou menos, e de lá para cá a gente vai analisando, né, que poderia ser feito, né? Eu cheguei até a abrir um escritório de agenciamento de atletas. Então, eu vi que não era muito meu perfil, não. Embora eu conheça bastante gente no meio do futebol, mas não era aquilo que eu queria para mim, né? Então, assim, não me adaptei com essa questão. E outra coisa, vou ser bem sincero, tá tão difícil achar atleta hoje em dia que aí deu uma força a mais para que eu não continuasse. Isso foi uma das coisas, né, que eu acabei fazendo. Falar um pouquinho sobre a sua carreira, André, porque você até comentou que parou em 2015, tinha 35 anos, e é uma idade até que cedo. A gente vê grandes nomes do futebol ali chegando nos 40 anos, Thiago Silva, por exemplo. Por que teve essa decisão de parar teoricamente cedo? Então, na verdade, eu não vou quando eu volto da Itália, meu contrato tinha terminado com a Lazio, mas eu não tinha esse pensamento de parar, né? Na minha cabeça eu ainda iria jogar mais uns 2, 3 anos, e, e eu tive proposta para isso. Quando eu voltei da Lazio, né, de teoricamente contrato acabado, que não sei o quê, eu me restabeleço em Curitiba, porque eu tinha casa já, mas não morava, só vinha de férias. Então eu trago toda a minha mudança de Roma e ajusto a minha casa e coloco meus filhos no colégio. Após isso, eu tive duas propostas da Itália. Eu tive uma da Sampdoria e tive uma do Sassuolo, né? O clube italiano que estava na primeira divisão na época. Não sei hoje como é que está, porque eu não acompanho muito o campeonato italiano. E eu não quis, né? Minha esposa também não quis, porque a gente teria que mudar de cidade. A gente já, tinha ficado já quase 5 anos em Roma, então a gente já estava adaptado na cidade. Tá, não aceitei e continuei. Depois de 6, 7 meses, mais ou menos, já em Curitiba, me liga o Corinthians. O Edu Gaspar, que na época era o treinador, era o diretor, e o Mano Menezes era o treinador. E eles me ligam me convidando para ir para o Corinthians. Só que eu tenho um problema no joelho. E eu já estava 7 meses parado, então eu precisaria o quê? De um tempo para voltar, né, na forma física, já tinha engordado um pouquinho, enfim. E aí eu comentei com eles, falei, Edu, cara, é assim, eu preciso pelo menos de 2 meses, 2 meses e meio para entrar em forma para atuar em alto nível, né? Ele falou, André, cara, o problema é que a gente precisava de você para daqui 2 semanas e meia no máximo. Eu falei, cara, então obrigado pelo convite, eu não sou essa pessoa. Fui joguei real com ele, joguei aberto, assim. Então eu não aceitei por essas questões. E agora lembrando, eu tive uma proposta também, logo quando eu parei de jogar, eu tive uma proposta do Operário de Ponta Grossa, na época que eles foram campeões, acho que foi a última vez que eles foram campeões ali, foi nessa época mais ou menos, foi 2015, 2000. Isso, eles ganharam e ganharam esse ano também. Então, e aí encontrei o diretor numa férias, né, na praia,
e ele me fez o convite, mas pô, eu tinha acabado de parar, já estava naquela sensação de férias, descansando, acabei recusando. Esses foram os clubes que me procuraram, assim, quando eu saí da Lazio. Então, assim, eu não tinha esse pensamento, pô, eu vou parar. E na época, o meu empresário era o Gilmar Rinaldi, que estava fazendo a transação de empresário para diretor da CBF. Então, assim, isso atrapalhou um pouco, porque ele já não estava mais atuando e eu também fui deixando as coisas passarem. E quando eu vi, passou um ano, e aí eu falei, não, quer saber uma coisa? Meus filhos já estão no colégio, já estão estudando, e meus filhos falavam muito mal português quando a gente veio. Meu filho tinha sido alfabetizado em inglês, minhas filhas falavam mais italiano do que português. Então, assim, para tirá-los do colégio para ir para outro lugar, que não fosse, sei lá, pelo menos uns 3 anos, para mim não valeria a pena. Aí é onde eu decido parar de jogar. Seu último clube, como você disse, foi a Lazio. É uma passagem marcante ali pela Lazio, até com direito da Copa Itália. Só que você foi para a Itália quando você já tinha 30 anos, e a gente sabe que não é algo muito comum entre os jogadores. Os clubes europeus preferem apostar mais em jogadores mais jovens. O que você Uhum. acredita que a Lazio apostou no seu futebol quando você já tinha 30 anos? Ó, então, eu vou para Lazio em 2010, janeiro de 2010, se eu não me engano. Mas em 2009, a diretoria da Lazio já tinha conversado com o São Paulo, até então ninguém sabia. Eu só fui descobrir isso depois, né? Eles vão até o São Paulo e fazem uma proposta em 2009 e o São Paulo não aceita. Então, e outra, eu tinha sido eleito o melhor jogador ó, na minha posição, né? Eu ganhei todos os prêmios individuais que tinha em 2008, né? Campeonato Brasileiro, Paulista, enfim. Então, assim, quando vem essa proposta em 2009, eu tô no meu auge no São Paulo. Então, assim, estou valorizado no clube. Então, vem aquela proposta da Lazio e o São Paulo não aceita. Tá, passa o ano, 2009 também, ganhei alguns prêmios individuais, só que eu tenho só mais um ano de contrato pelo São Paulo. E a Lazio volta, após a minha convocação, né, para a seleção, a Lazio volta e oferece o dobro daquilo que eles tinham oferecido. Então, a questão do São Paulo ali também, eu vejo, pô, um jogador de 30 anos, né, que eu já tinha 30 anos, com uma proposta dessa, vamos vender, porque a gente não vai conseguir, se a gente não aceita essa proposta, não vai vir uma outra parecida. O São Paulo aceita a proposta da Lazio e eu vou. O que me ajuda, eu vejo dessa forma hoje, é que os clubes italianos, diferentemente do Brasil naquela época, porque assim, naquela época, o jogador com 33, 34 anos já é considerado velho. Era considerado velho no Brasil. Só que na Itália, eu joguei com um cara que tinha 38, 39 anos. Então, para os caras, ainda não era velho. Ainda poderia, tinha muita lenha para queimar, diferentemente do Brasil. Então, quando eu vou para lá, eu concordo com você, eu não tenho dupla cidadania, 30 anos é muito mais difícil, ainda mais para zagueiro, né? Se fosse ainda atacante, meio atacante. Mas eu vejo tudo isso, cara, assim, na vontade de Deus mesmo, uma bênção de Deus na minha vida, porque meu sonho sempre foi jogar na Europa e eu consegui realizar no finalzinho da carreira. E antes de realizar esse sonho, você se tornou um ídolo de um dos principais clubes do futebol brasileiro, o São Paulo. Estava no elenco tricampeão brasileiro. Queria que você lembrasse um pouquinho sobre essa passagem no São Paulo e o que tornava aquele elenco tão imbatível para conquistar um feito inédito, que até hoje ninguém conseguiu repetir, de ganhar o Brasileirão 3 vezes seguidas. Ó, eu saio do Goiás em 2006, começo de 2006, brigado, né? Eu entro na justiça contra o Goiás e ganho uma liminar para ir para qualquer clube. Depois que eu ganho a liminar do Goiás, passam-se 2, 3 dias, o Milton Cruz junto com o Muricy me ligam, perguntando se eu queria ir para o São Paulo. Eu falei, claro, imagine, clube que tinha acabado de ser campeão mundial, Libertadores, Paulista, quem que não gostaria de ir para um clube como aquele? Eu saio do Goiás, vou para São Paulo e vou jogar o Paulista de 2006. 2006. Começo como titular, eu, Fabão e Lugano. Eu tomo o lugar do Ed Carlos, né? E começo a jogar ali no Paulista. A gente faz uma campanha boa, não é campeão, mas a gente faz uma campanha boa. E isso também me ajudou para que eu permanecesse no São Paulo.
porque pós o Paulista, eu fiz acho que uns 2, 3 jogos na Libertadores, quando a gente foi vice também em 2006, a gente perde pro Inter, né? A final internacional. E depois de 3 jogos da Libertadores, o Goiás caça a minha liminar. Então, assim, eu fico sem jogar 6 meses. E mesmo assim, o São Paulo me bancou esses 6 meses brigando com o Goiás na justiça, dizendo que não ia me liberar. Se eu não tivesse feito uma campanha boa ou chegado bem no Paulista, o São Paulo teria me mandado de volta para o Goiás. Então, assim, não foi o que aconteceu. Mas isso me prejudicou, porque eu vinha numa crescente num clube gigante e eu paro 6 meses. Né? Você deve imaginar, quando você está num time do nível do São Paulo e você fica 6 meses sem jogar, o São Paulo não fica parado, eles começam a trazer outras pessoas e aí começam a colocar no lugar. Foi aonde, se eu não me engano, veio o Miranda, logo em seguida. Ou no Miranda chegou em 2007, eu não me lembro bem agora, não sei se foi 2000, acho que é 2006 o Miranda chega. Mais para frente um pouco. Enfim, eu sei que o Miranda também é tri brasileiro. E aí chega o Miranda, eu espero todo esse meu tempo de 6 meses e volto no jogo contra o Figueirense. Me lembro como se fosse hoje no Morumbi. A gente ganha de 2-1 e eu faço o segundo gol. Né? Então eu perdi toda a Libertadores, perdi final, perdi tudo. Eu era titular. E minto, o Miranda não estava, porque jogou Ed Carlos. E eu não pude jogar. Então, assim. Mas o Miranda chegou em 2006 mesmo. 2006? Então tô certo. É que ele não jogava na Libertadores. Não sei se ele chegou depois, enfim. Que jogava o Ed Carlos, o Fabão e o Lugano. Se eu não me engano, tá? Eu também não sou muito bom de lembrança. Enfim. Mas aí eu falo assim: eu joguei em 2 elencos diferentes. Em 2 momentos diferentes. Eu joguei no Flamengo em 2001, 2002, eu acho que é mais ou menos nessa época. Onde tinha muitos jogadores que já jogavam na seleção brasileira, mas um ambiente extremamente ruim, onde os caras não te abraçaram, não me abraçaram, como eles não abraçavam ninguém. E eu chego no São Paulo com um elenco extremamente humilde. Os caras hipercampeões, também em seleção brasileira, mas só que o clima era totalmente diferente. Então, assim, no São Paulo era muito comum vir jogador de clubes inferiores, e ali para os caras o que importava era se você ia ajudar ou não. Então o que eles faziam? A questão do Rogério, que era mais velho, os outros jogadores também, eles te abraçavam, falavam: olha, fica tranquilo, aqui a gente vai te ajudar, o clube é bom, assim, assim, assado. Então isso foi muito fácil para me adaptar. Então eu chego no São Paulo num clima extremamente ótimo, a torcida empolgada pela questão dos títulos em 2005, e aí o Muricy vai montando um elenco ainda mais forte, eu acredito, embora a gente não tenha conseguido nem Libertadores nem o Mundial, mas ele montou um elenco tão bom quanto o de 2005. Então aí fica fácil, né? Qualquer um que entrasse ali no São Paulo naquela época, se fosse sério, que gostasse de treinar, ia dar certo. Legal. E você disse até uma entrevista recente, quando teve o jogo do Atlético e São Paulo, que você não tem um certo reconhecimento do São Paulo, que falta esse reconhecimento do São Paulo com os seus ídolos, principalmente aqueles que foram tricampeões brasileiros. Por que você acredita que acontece isso? Porque não é algo só do São Paulo, né? A gente vê em muitos clubes ali que dificilmente os clubes valorizam os seus ídolos, valorizam aqueles jogadores que conquistaram títulos importantes. Então, eu falo assim, é óbvio que tem o São Paulo, a torcida do São Paulo, o São Paulo, o Clube São Paulo, eles são fissurados pela questão do Mundial, da Libertadores, não só o São Paulo, como todos os clubes. Eu acho que esse é o auge de um clube brasileiro, você ser campeão da Libertadores e Mundial. Todos almejam isso, e eu entendo que é um hiper título, que é super importante. Mas você não valorizar aquilo que nós fizemos, que aqueles jogadores que jogaram no tricampeonato brasileiro não ser valorizado e muito menos reconhecido, isso eu acho que é uma falta de consideração. Porque só quem teve lá, desde a comissão técnica até o último jogador, sabe o quanto é difícil você conquistar 3 títulos em seguida. Né? Você passa por vários momentos no campeonato, mental, físico. Então, assim, hoje parece assim, não, é porque aquele time era muito bom, então era fácil. E não foi fácil. Teve vários jogos que a gente ganhava de 1-0, 2-1, sofrendo o jogo inteiro. E isso me traz um pouco de tristeza. Porque
A gente teve a defesa em 2007, né, se não me engano, a menos vazada até hoje no Campeonato Brasileiro. E você pensa que alguém fala alguma coisa? Ninguém fala nada. O que eu vejo o clube fazendo hoje temos 10 anos do título do Mundial ou da Libertadores. Os caras fazem uma camiseta comemorativa e bacana. Não estou falando que está errado, está super certo. Até para a questão de venda, isso é importante também. Entra receita para o clube. Mas eu nunca vi nenhum evento que os caras dissessem assim: vamos reunir os tricampeões brasileiros ou o pessoal que passou por aquela fase para a gente fazer uma festa no Morumbi. Não tem. Vamos fazer uma camiseta especial. Não tem. Não tem nada. Então, assim, parece que os 3 títulos que a gente conquistou é como se fosse, com todo respeito, tá? Como se fosse um Campeonato Paulista. Cara, a gente não tá falando de paulista, a gente tá falando de brasileiro. Que o Flamengo, com um baita time esses dias, acho que foi o Flamengo ou o Palmeiras, um dos dois que poderia ganhar o tri seguido, né? E não conseguiram. Um desses 2 times, que eram umas super máquinas. Então, assim, e não tem o reconhecimento do clube. O que eu vejo, tá? Isso é a minha opinião, não sei se é com os outros. Né? Eu falo por mim e não tenho como falar com os outros atletas que jogaram comigo ali, se eles têm esse mesmo sentimento. Eu tenho esse sentimento. A torcida do São Paulo me reconhece pelos feitos, por tudo que eu fiz. Joguei quase 5 anos no São Paulo, nunca dei trabalho, nunca tiveram nada, zero. Sempre fui muito profissional nas coisas que eu fazia. Então, assim, o reconhecimento do torcedor, ele vem, que diferentemente do clube não tem esse reconhecimento. Então, isso para mim, eu tenho mais reconhecimento na Lazio do que no São Paulo. E embora o meu ano foi muito melhor no São Paulo do que na Lazio. E aí as pessoas, quando me encontram, falam: nossa, André, você é ídolo, que não sei o quê. Lá no São Paulo você vai ter as portas abertas. Cara, não é assim que funciona. Não é assim. O São Paulo, ele sempre vendeu essa imagem. Tipo, não, os nossos ex-atletas, nossos ídolos, eles são muito bem-vindos no clube, que não sei o quê. Mentira. Não é verdade. Isso eu falo para você porque eu já tive já umas 2, 3 experiências com o clube que não foram boas. Então, eu sempre procuro evitar esse contato com o pessoal justamente para não ficar mais chateado ainda por conta dos profissionais que hoje trabalham ali. Então, é isso. Você falou do Flamengo e Palmeiras, campeão em 19 e 20 e o Palmeiras em 22 e 23. Então os dois tiveram essa chance e só o São Paulo conseguiu o 3º título seguido. Pois é. E por um detalhe a gente não ganha em 2009. Por um detalhe, a gente perde um jogo no Rio de Janeiro contra o Botafogo, e se eu não me engano, naquela época, aquele jogador, eu acho que é Jobson, né? Logo em seguida, os caras pegam ele no doping. Então, assim, quem não garante que ele também não estava dopado quando ele jogou? Ele fez gol contra nós. Eu não joguei esse jogo, e a gente perde o jogo lá no Rio de Janeiro, a gente volta para São Paulo, a gente ganha, e a gente fica ali próximo, muito próximo do Flamengo, enfim, dos clubes que estavam ali na frente. Aí, depois disso, a gente dá uma desanimada e não consegue ter força suficiente para reverter. Mas faltou pouco também. Você falou em ambiente ruim do Flamengo quando você jogou lá. E hoje não é algo que a gente imagina, né? Por toda a estrutura que tem o Flamengo, por todo o crescimento que o clube teve. Como que era o Flamengo na época que você jogou lá? É um outro Flamengo. É uma outra época. Cara, hoje o Flamengo eu acredito que seja o clube que todo mundo gostaria de ir, pela estrutura, pela seriedade, pelo elenco. O Flamengo de hoje, desses anos, né, era o São Paulo de antigamente. Né? Então era muito fácil você fazer escolha. Se você tivesse na época, sei lá, São Paulo e Palmeiras para escolher, onde você ia? São Paulo. Todo mundo queria ir para o São Paulo. Tanto é que o pessoal saía da Europa para fazer a recuperação no centro de fisioterapia ali do São Paulo, que chama Refis. Então, o que o São Paulo fazia? Aproveitava esses atletas que estavam vindo, sei lá, de um ligamento cruzado, de uma lesão mais séria, faz um contrato com esse... Aconteceu com o Ricardo Oliveira. Um exemplo disso é o Ricardo Oliveira. E o Ricardo nos ajudou demais. Então, o São Paulo sempre teve isso. Mas voltando ali para o Flamengo, cara, a gente treinava na Gávea, tá? Era o único campo que nós tínhamos para treinar, era a Gávea. O vestiário extremamente precário.
Assim, toda a estrutura do Flamengo era precária naquela época. O Flamengo devia muita grana, né? Tinha muita ação trabalhista, essas coisas, então atrasava salário. Mas só que era Flamengo, tinha tudo glamour. Cara, você. Os próprios jogadores do Rio de Janeiro que jogavam no Flamengo, na cabeça dos caras era o seguinte: cara, uma vez que você vestiu a camiseta do Flamengo, você nunca mais vai ficar desempregado. Isso é uma besteira, porque eu conheço vários outros atletas que jogaram no Flamengo, cara, que não tiveram êxito na carreira. Né? O que faz não é a camiseta que você veste, mas sim o que você faz dentro de campo. Então, assim, aí você ia vendo a mentalidade dos caras, só por estarem no Flamengo. Um clube que não pagava, um clube que não tinha estrutura, trocou de treinador várias vezes, um elenco totalmente rachado. O pessoal que vinha da base, que subiu o profissional, era todos eles fechados, assim, não deixava entrar ninguém. E tinha uns 3, 4 jogadores que mandavam no clube. Então, não tinha muito o que fazer ali. Tanto é que eu joguei muito pouco. Eu joguei, acho que eu tinha um contrato de 1 ano. Eu acho que eu fiz uns 15, 20 jogos no máximo no Flamengo, muito pouco para 1 ano. Então, um clube como o Flamengo, que disputava todas as competições, para mim, assim, foi o que valeu foi a experiência de estar junto com os caras, de aprender mais do ambiente. Eu só tenho lembranças ruins. Voltar um pouquinho mais na sua carreira lá para o início dela, porque você nasceu no ABC Paulista, mas iniciou a carreira no Paraná Clube. Como que surgiu essa oportunidade de jogar ainda nas categorias de base do Paraná? Então, ó, eu apareço no Paraná Clube, mas na verdade é que eu já era profissional em São Bernardo, porque eu jogava num clube que chamava Palestra de São Bernardo. Tinham 2 clubes, o São Bernardo de hoje e o Palestra de São Bernardo, que era o rival do São Bernardo. Eles, na época, jogavam a 4ª divisão do Paulista. Então, eu já era profissional quando eu venho para o Paraná, só que eu tinha idade de jogar na base. E óbvio que eu não tinha condições nenhuma de jogar no profissional do Paraná, até porque a diferença era gigantesca, não tinha condições alguma. O que eles fazem? Me convidam, eu tinha um preparador físico, ele chama Rubens, e ele sai do time profissional onde a gente estava e vem trabalhar na categoria de base do Paraná, junto com o Ari Marcos, que é um cara super conhecido em Curitiba, ganhou vários títulos na categoria de base, e ele era o treinador. E eles estavam fazendo isso me dá saudade. Eu estou contando para você, mas me traz saudade, porque passa um filme na minha frente. Eu chego, aí ele me faz um convite para fazer uma avaliação na base do Paraná. E eu, cara, claro que eu vou. Imagina, me passa o endereço tudo certinho, que eu pego o ônibus, vem eu e meu pai. Depois de uma semana, a gente vem para Curitiba. E eu chego ali no CT, ali no Boqueirão, no Boqueirão, né, onde tinha os alojamentos, onde tem ainda alojamentos. Eu posso te falar que tinha mais de 300 pessoas no, no campo para fazer a avaliação. E eu olho aquilo e falo, cara, é muita gente. E aí esse meu colega, né, que fala, André, fica tranquilo, realmente o Paraná é um time muito grande, em Curitiba, assim, ele é um dos maiores que tem aqui, então você tem que fazer só aquilo que você sabe, que você mostrou durante o Campeonato Paulista lá e que você vai dar tudo certo. Eu falei, não, beleza. Então eu chego no Paraná, junto com o Fredson, o volante, aquele que parece um pouco índio, não sei se você se lembra dele, que também jogou no Paraná, jogou no São Paulo comigo, jogou no Espanhol depois. E a gente chega no mesmo dia e vai fazer a avaliação. Fiquei 2 semanas fazendo a avaliação. Na primeira, eu quase fui mandado embora, porque o Ari achou que eu estava mole demais, que não sei o quê. Aí vem o treinador, né, o preparador físico, fala, André, olha, seguinte, você não é nada daquele menino que eu vi lá no Campeonato Paulista. Se você não caprichar agora nessa próxima semana, você vai embora e vai voltar para jogar lá no Palestra de São Bernardo, cara. Então, eu dou uma virada de chave e começo a correr, enfim, a marcar essas coisas onde eu sou aprovado no Paraná Clube. Então, assim, eu chego eu tinha idade, eu era profissional, mas tinha idade para jogar na base. Então, eles optaram por jogar na base. Eu faço esse ano, a gente é campeão
da antiga Copa Tribuna que tinha, vice-campeão paranaense. A gente fez uma campanha boa na Taça São Paulo. Nessa Taça São Paulo, acho que eu fiz 3 gols. E o Paraná vai e me compra desse time que eu jogava, que era o Palestra de São Bernardo. E sua passagem pelo Paraná tem o título da Copa João Avelange, né? Final com o São Caetano, inclusive com um gol seu. Como que foi aquela campanha do título? Como que foi conquistar ali o seu primeiro título profissional com a camisa do Paraná? E o que você pode contar pra gente de bastidores daquele time campeão? Então, lembra que eu tinha comentado com você da questão de ambiente? Cara, o Paraná era igualzinho do São Paulo. Tinha muitos jogadores, tinha uns ali que a gente idolatrava, né? Porque a gente estava sempre na arquibancada, vendo os caras jogando, e depois, sei lá, de 3 meses, muda muito rápido e você já está junto com os caras. Então, eu ficava ali nas arquibancadas, ouvindo o hino do Paraná, vendo os caras jogarem, quando vai surgindo a oportunidade para você, e aí você chega e os caras te... Poxa, vem cá, menino, vem cá que eu vou te ajudar. Ó, vamos dar um exemplo, eu sempre falo isso. O Milton Duó. O Milton Duó, ele tem a mesma idade do que eu. Só que enquanto eu estava na base, o Milton já era titular, já faziam 2, 3 anos. Não, 3 anos é exagero, mas uns 2 anos ele já era titular no, no Paraná. Então, assim, parecia que ele era muito mais velho do que eu e muito mais experiente, né? Porque ele sempre foi grandão, forte, e eu fui crescendo ao longo do tempo. E então, o Lúcio Flávio, que é meu amigo, né? Até hoje a gente conversa, quando ele vem para Curitiba, a gente se encontra, sai para jantar. Era um cara também que, né, tem a mesma idade do que eu, mas também parecia que era uns 10 anos mais velho. Então, o Elcio, o Ageu, o NEM era impressionante. O quanto que o NEM me ajudou e me ensinou a jogar no 3-5-2. Porque se eu busco a minha carreira, eu mais joguei como zagueiro da sobra do que como zagueiro do combate. E eu tive muito bons professores. O NEM foi um deles, me ajudou demais. Então o ambiente sempre foi bom. Também era um clube que, naquela época, o Paraná ele atrasava, mas cumpria com seus, né, ali com os salários, com as suas obrigações. Fizemos alguns contratos de risco ali também. Vou contar só um para você na época. Nós estávamos jogando esse Campeonato Brasileiro, e que não era João Avelange, era após João Avelange, né? Que aí o Ocimar, na época, que era o diretor, fala o seguinte: ó, vocês querem ganhar bicho? Tudo bem, não tem problema nenhum, o Paraná vai pagar. Era 100 por ponto, R$ 100 por ponto, então era R$ 300 uma vitória. Só que se o Paraná chegar abaixo de 12º, vocês têm que devolver tudo aquilo que vocês conquistaram durante o campeonato. Olha que louco! Então, assim, uns contratos que eu nunca tinha visto na vida. E eu vou te falar que eu nunca tive isso para frente. E a gente conseguiu chegar em 12º no Campeonato Brasileiro. E a gente acaba ficando. Mas a questão da João Avelange, as coisas foram encaixando de uma forma tão grande. Nem Ageu, Hilton, que era um dos melhores zagueiros que eu já joguei junto. O Hilton jogava demais, era um cara baixo, mas que saltava 3 vezes mais do que a gente, que era maior do que ele. Ronaldo Alfredo. Nossa, tinha muito cara bom, assim, sabe, que ajudava. Então, isso eu acho que culminou assim para que a gente fosse campeão. Era uma mescla de jogadores jovens com experientes. E deu certo isso, sabe? E como que era a rivalidade com o Atlético e o Coritiba na sua época? Ó, a rivalidade maior, eu acho que era mais com a questão do Atlético. Porque contra o Curitiba a gente perdia, ganhava. Estou falando da minha passagem, né? E do Atlético, eu mais perdi do que ganhei. E o Atlético era o time mais forte naquela época. Tanto é que foi campeão brasileiro, né? E nessa época. Então, assim, o que dava mais dificuldade de jogar na Arena da Baixada era muito difícil. O Couto Pereira também sempre foi muito difícil. Mas a gente conseguia alguns êxitos, assim. No Atlético era um time muito bom. Né? Se você falar, André, me fala então quem que era o time do Curitiba naquela época. Cara, provavelmente eu não vou saber dizer quem que eram os caras. E do Atlético eu posso te falar pelo menos uns 5, 6 que jogavam lá. Tanto que ficou marcante, tanto que os caras eram bons.
E como que você vê o momento do Paraná Clube hoje em dia? O Paraná rebaixado de novo no Campeonato Paranaense, só volta a jogar em abril do ano que vem, em um momento bem complicado, bem diferente de quando você viveu aquele Paraná nos anos 2000. Como que você vê o tricolor hoje em dia? Cara, triste, triste demais ver aonde o clube chegou, né? Nessa questão de dívidas, questão de não ter calendário. A gente também sabe, quem mora aqui em Curitiba e quem é torcedor do Paraná, eu sou torcedor paranista, eu vou nos jogos, eu assisto o jogo do Paraná. O ano passado mesmo eu fui em 2 jogos na Vila Capanema assistir. Então, é, cara, você vê a situação, mas a gente tem que entender que o Paraná já vem passando por dificuldade há muitos anos. Muitos anos. Eu acho que desde, não sei se foi em 2015 ou 2016, mais ou menos nessa época, que a torcida estava fazendo uma vaquinha para pagar o salário dos atletas, dos funcionários. Teve uma ocasião assim, não teve, se eu não me engano? E, 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 então, da torcida organizada, da Fúria, se eu não me engano. E você vê um clube no nível do Paraná, né, da grandeza que é o Paraná, chegar. Cara, eu imaginei que essa situação que o Paraná está hoje iria acontecer pelo menos uns 5, 6 anos para trás, devido às situações. Mas, conversando com algumas pessoas que trabalham ou que trabalharam no Paraná, na parte de diretoria, essas coisas, o Paraná foi muito negligente, né? Eu digo os diretores, na questão de trabalhistas, na questão de aparecer, talvez, numa audiência, alguma coisa assim, não ter ninguém para representar o Paraná. Talvez dívidas pequenininhas que poderiam ser pagas ali na hora e deixaram rolar, e quando foi ver, isso virou uma bola de neve e acabou aumentando. Então, tudo isso culminou para que o Paraná viesse chegar onde chegou, sabe? Porque é financeiro. O problema do Paraná não é a torcida. Tanto é que, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, a gente via a torcida do Paraná lotando os estádios aqui no Campeonato Paranaense. Então, não é questão de torcida. É uma questão mesmo jurídica, questão da diretoria, das pessoas que entram. Será que essas pessoas que entram no Paraná, não digo todas porque a gente não pode generalizar, eles são paranistas? São caras que querem ver o Paraná crescer? Ou são esses caras que entram só por status ou para tentar, sei lá, talvez tirar algum aproveito financeiro do clube? Com certeza passaram várias pessoas que tiveram esse pensamento. Tanto é que a gente vê hoje a situação do Paraná, né? O Paraná é muito grande para estar numa situação como essa. Pois é, verdade. André, a gente lembrou de muitos momentos marcantes da sua carreira. E quando a gente vê o zagueiro se destacando tanto, a gente imagina de chances na seleção brasileira. Você imagina que merecia mais convocações para a seleção? Eu acho que sim. Eu acho que sim, pelo nível de atletas e de jogadores que passaram naquela geração do Dunga. Né? Eu digo do Dunga ali porque foi o ano que eu fui convocado. Muitos atletas desconhecidos do futebol brasileiro, que já estavam fora há muitos anos e que, não, na minha opinião, não agregaram em nada. Mas eu também entendo que eu estava numa geração muito forte. Cara, assim, então, mesmo que eu não fosse, você olha, você fala, poxa, beleza, eu não vou, mas a gente tem um Miranda no auge. Pô, a gente tem um Lúcio no auge. A gente tem um Juan que está voando baixo. Então, assim, você olha e fala, não, poxa, não estou sendo convocado, porque esses caras estão melhores do que eu. Né? Diferente hoje que você olha a defesa da seleção brasileira, estou falando defesa porque a gente está falando de zagueiro, e você fala, caramba, como é que pode um cara desse nível estar na seleção brasileira e jogar vários jogos e você olhar para trás, assim como aconteceu comigo, aconteceu com tantos outros que também mereciam ter mais oportunidades e não tiveram, por conta da qualidade que era daquele ano. E eu entendo isso. Então, assim, eu acho que eu merecia, mas também não sou frustrado, não sou triste por essa situação, porque eu ainda cheguei. Então, assim, quer dizer que eu não era o melhor, mas também não era o pior. Eu estava no nível que poderia ser atleta da seleção. Uma coisa que hoje eu vejo que talvez tenha me atrapalhado um pouco, porque assim, São Paulo sempre jogou no 3-5-2 e eu sempre fui jogador da sobra. Então, o Miranda e o Alex Silva, o Pirulito, eram os caras do combate, eram os caras que mais em confronto individual, essas coisas. Então, a bola chegava mais para mim
meia mascada, mais, teoricamente, mais fácil de jogar. Eu acho que a visibilidade deles era muito maior do que a minha. Né? Não que foi só isso que ele... Por isso que eles foram para a seleção. Não, porque os caras jogavam demais. Mas eu acho que isso atrapalhou um pouco. Talvez se eu jogasse no 1 contra 1, talvez eu teria tido mais chance. Talvez o Dunga me viria de uma outra forma. Entendi. E, André, para a gente já encaminhar aqui para nossa reta final, queria que você contasse para a gente qual foi o jogador que você mais teve dificuldade de marcar na carreira e o porquê. Cara, eu joguei contra tanta gente boa. Eu joguei com muita gente. Cara, joguei contra Eto'o, Del Piero, Totti, Ibrahimovic. Cara, joguei contra o Bale. Joguei contra, então... Mas joguei contra o Robinho no auge. O Robinho, meu Deus, pedalava até na sombra. Ele via a sombra dele e já começava a pedalar. Mas eu ainda acho... joguei contra o Ronaldinho Gaúcho. Mas ainda eu acho... E eu falo isso porque eu imagino o cara nas condições plenas dele. Quando ele jogava na Inter de Milão, quando ele jogou no Real Madrid, no Barcelona, é o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo é o melhor de todos. Eu jogo contra o Ronaldo quando ele vem para o Corinthians, já um pouco acima do peso, mas mesmo assim, extremamente veloz, extremamente forte, habilidoso e inteligente ao extremo. Então, eu falo que ele, embora não estava na plena forma física como o atleta de alta performance, você via que o cara era totalmente completo. Talvez mal assim de cabeceio, né? O Ronaldo nunca foi um cara que fez muito gol de cabeça. Mas com a bola no pé, o Ronaldo, sem sombra de dúvida, foi o melhor de todos. Disparado. E em toda a sua carreira, qual que é a sua dupla de zaga ideal? Vou até te dar uma colher de chá, porque você jogou muito no esquema com 3 zagueiros. Pode até escolher 2, assim, mas quem são os seus companheiros de zaga ideal, assim, na carreira? Puxa, olha, se fosse para escolher, assim, pensando de tudo no geral, estou pensando aqui, estou falando, mas eu estou tentando lembrar de todos que eu joguei. Miranda, é óbvio, né? Pelo lado esquerdo, onde ele sempre jogou ali. Foi um dos melhores que eu joguei. Eu acho que eu colocaria, do outro lado, eu colocaria o Wilton. Você viu, chegou a ver o Wilton jogar? Você é novo, né? Eu já acompanhei mais ali quando tem a reta final ali na França, ali acompanhei alguns jogos. Pois é, ali ele já estava já com uma certa idade, foi campeão pelo Montpellier. Cara, o Wilton era muito bom. Eu falo que o Wilton só não foi mais longe, não jogou. Eu arrisco dizer que o Wilton era um atleta que era para jogar num clube de muito maior expressão do que o Olympique de Marseille, onde ele jogou. Era cara para jogar, sei lá. Cara, eu arrisco dizer um Manchester United. Só que ele era muito baixo para zagueiro. Então, isso eu acho que talvez não tenha ajudado ele a chegar mais longe, né? Não que ele não tenha chegado longe. Chegou muito longe, imagine. E o Wilton era muito bom, cara. O Wilton era muito rápido, ele era muito. Não era extremamente técnico, mas ele, cara, no 1 para 1, eu não sei, eu acho até que ele era um pouco melhor que o Miranda. Aí você fala, pô, André, você tá de sacanagem. Olha onde o Miranda chegou, olha onde o Wilton chegou. Mas eu analiso o que eu vivi com os caras. Para passar do Wilton, cara, era muito poucos zagueiros ou atacantes que passavam dele. E o Miranda é idem, mas eu acho que seriam esses dois, né? Aí se eu pudesse escolher outro, como qualidade, eu colocaria o Nem na sobra, porque o Nem, cara, ele tinha uma visão de jogo que ninguém tinha. Curioso que você escolheu 2 que jogaram com você no Paraná e o Miranda, que é um jogador revelado também aqui no futebol paranaense. Legal, assim, que a gente tenha jogadores tão qualificados, assim, que passaram aqui por Curitiba. E André, para a gente fechar, quais estádios que você mais gostou de jogar em toda a carreira? Pode ser na Europa, no Brasil? Tem alguns ali, né? Vamos começar ali na Itália, né? Tem alguns estádios que marcam, né? Pô, eu joguei contra o Atlético de Madrid, que não é esse estádio novo, era o antigo, mas
era muito difícil jogar. O estádio Olímpico de Roma é um estádio enorme, onde a gente ia jogar ali Lazio versus Roma, era uma coisa impressionante. Era literalmente metade do estádio da torcida da Roma e metade da Lazio, lotado sempre. Isso me traz boas recordações. San Siro, que não tem como dizer, porque ali você ia sempre jogar contra Milan, contra Inter. E no Brasil, como eu não peguei os estádios mais novos, né, que eu gostaria de ter jogado, é óbvio que os estádios ficaram bem mais bonitos agora. Mas os melhores estádios que eu joguei na época que eu estava no Brasil era, sem sombra de dúvida, era o Beira-Rio. Era um estádio muito bom de jogar, grama boa. Olímpico também era muito bom, do Grêmio. E, lógico, o Morumbi, né? Que a gente não pode deixar de falar do Morumbi, que também é um estádio que traz muitas recordações enfim. Quando você jogou aqui no futebol paranaense, teve algum especial? Aqui, cara, eu acho que a Vila Capanema, para mim, é o que me traz mais recordações, assim. Se a gente for falar de estrutura, é óbvio que a Arena da Baixaria é o melhor de todos. Mas a Vila Capanema é onde tudo começou. Cara, eu fiz alguns gols ali na Vila Capanema importantes, até nessa questão da série da Copa João Avelange. Eu fiz, enfim, eu lembro ali de ter feito gols contra Figueirense, América Mineiro, Internacional. Eu acho que eu devo ter feito no Paraná uns 8, 9 gols, sabe? Então, assim, todos na Vila Capanema. Então, a Vila era onde era sempre lotada também na nossa época. A gente ia jogar, o estádio estava sempre bonito, cheio. É a Vila Capanema aqui, se for falar. Legal, André Dias, muito obrigado por atender a reportagem do Dois Esportes e contar um pouco sobre a sua história de muito sucesso no futebol. Obrigado. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Cara, você sabe, eu estou sempre à disposição, precisando, tá bom? Tá certo. Obrigado, André Dias, e obrigado a você que acompanhou a entrevista aqui no Dois Esportes, e até a próxima.